Há líderes que governam com a força da palavra, outros com o carisma da imagem, alguns com a fé que mobiliza multidões. Mas existe um tipo raro de governante que mistura tudo isso e ainda assim acrescenta um ingrediente a mais: o medo. Os líderes se tornam figuras históricas não porque são lembrados, mas porque eles são simplesmente impossíveis de esquecer. Quando falamos de poder, falamos de sobrevivência, e a sobrevivência política não acontece por acaso. Ela exige cálculo, estratégia, a frieza de quem sabe quando agir e a astúcia de quem reconhece a hora de recuar. E é sobre isso que Nicolau Maquiavel escreveu no início do século XVI, em sua obra imortal O Príncipe. Alguns dias atrás eu publiquei um vídeo em que li Maquiavel à luz de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. A repercussão foi imediata. Muita gente me disse: faz do Putin, faz do Kim Jong-un, faz do Xi Jinping. Bem, a partir de agora, seguimos essa trilha. Hoje, o personagem central é um homem que cresceu na sombra de uma polícia secreta. Atravessou o império em colapso, reconstruiu uma nação e, até hoje, divide o mundo entre fascínio, repulsa e medo. Mas não vamos começar pela sua biografia, vamos começar pelo olhar de Maquiavel. E a pergunta que guia essa leitura é simples. Se Maquiavel estivesse vivo, como ele descreveria esse governante? Que lições de O Príncipe explicariam seu poder, seu culto à religião, seu uso da guerra, sua manipulação da sorte e do medo? É exatamente isso que você vai descobrir agora. Fique comigo. Maquiavel escreveu O Príncipe em 1513 como um manual de poder. Ele não se preocupa com moralidade, mas com eficácia. Para ele, o governante precisa de virtude, coragem, astúcia e habilidade, e da fortuna, que é a sorte ou o acaso. Precisa escolher entre ser amado ou temido, e deve sempre preferir o temor, se não puder ser os dois. E deve sempre ter armas próprias, jamais depender dos outros. Esses princípios não envelheceram, eles se aplicam a qualquer tempo, de reis renascentistas a presidentes modernos. E é com eles que nós vamos analisar esse nosso personagem. No final dos anos 1990, a Rússia estava mergulhada no caos. A União Soviética havia colapsado, a inflação corroía salários. A pobreza crescia e os oligarcas controlavam as riquezas nacionais. Era um império derrotado, uma nação humilhada. E é neste cenário que surge o personagem dessa leitura, Vladimir Putin. Ele não era um herdeiro natural do poder. Era um ex-agente da KGB, pouco conhecido fora dos círculos políticos de Moscou. Mas, como diria Maquiavel, foi no caos que ele encontrou sua oportunidade. Putin centralizou o poder, trouxe de volta os estados... Putin centralizou o poder, trouxe de volta ao Estado setores estratégicos, reduziu a influência dos oligarcas e criou um círculo de lealdade formado por ex-colegas da polícia secreta, os Siloviki. Usou o nacionalismo como bandeira e se apresentou como um homem que devolveria à Rússia a grandeza perdida. Essa é a virtude maquiaveliana, transformar um cenário de desordem em terreno fértil para o poder. Maquiavel dizia que a fortuna é como um rio caudaloso. Se não for contido, destrói tudo. Mas o governante sábio constrói diques para controlá-la. Putin soube fazer isso. No início dos anos 2000, o preço do petróleo e do gás disparou. A Rússia, uma grande exportadora, enriqueceu, usou essa bonança para garantir o crescimento econômico, melhorar salários, reduzir a pobreza e consolidar a sua imagem de estadista. Quando a fortuna sorriu, ele construiu diques, fortaleceu o Estado, controlou a mídia e reformou o exército. Mais tarde, quando vieram as sanções internacionais, ele já tinha estruturas para resistir. Maquiavel diria: Putin não depende apenas da sorte, mas ele a manipula a seu favor. É melhor amado ou melhor ser temido? Pergunta Maquiavel. E ele responde: é melhor ser temido, desde que não seja odiado. Putin aplicou essa lógica de forma exemplar. Dentro da Rússia, reprimiu opositores, sufocou a imprensa e impôs respeito através do medo. Boris Nemtsov, Alexei Navalny e tantos outros exemplos mostram como a oposição paga caro. Fora da Rússia, projetou poder militar na Geórgia, na Crimeia e na Ucrânia. Preferiu desafiar sanções e isolamento a parecer fraco diante do mundo. Mas Putin não é apenas temido. Ele é também amado por boa parte da população russa. Sua imagem de patriota, de protetor da pátria, garante índices de aprovação altíssimos. Ele equilibra temor no exterior com amor no interior. Maquiavel sorriria diante dessa equação. Maquiavel ensinava que a religião, mesmo quando não é seguida de forma sincera pelo governante, deve ser usada como instrumento de poder. Putin compreendeu isso. Ele se aproximou da Igreja Ortodoxa Russa, que passou a reforçar sua imagem como defensor da fé e dos valores tradicionais. Sua retórica religiosa contrasta com a Rússia com o Ocidente, que ele descreve como decadente. E há episódios marcantes,
Putin já proibiu a existência de uma igreja satânica no país e apoiou a condenação de pessoas que profanaram símbolos cristãos, como quando alguém pisou sobre uma cruz. Esses gestos não são apenas pessoais, são políticos. Eles constroem a imagem de um líder que protege a fé da maioria. Maquiavel diria: eis um príncipe que entendeu como usar a religião como cimento da unidade nacional. E Maquiavel alertava: nunca dependa das armas dos outros. Putin levou essa lição ao extremo. Ele modernizou as forças armadas russas, investiu em tecnologia nuclear e usou o gás natural como arma geopolítica. Além do exército formal, construiu estratégias de guerra híbrida, hackers, propaganda digital, mercenários do grupo Wagner. Em pleno século XXI, suas armas próprias não são apenas tanques ou mísseis, mas também informação, energia e medo. Maquiavel viu em César Borgia o modelo do príncipe renascentista. Se vivesse hoje, poderia ver em Putin a mesma figura. Ele se mantém no poder há mais de 2 décadas, enfrentou crises econômicas, guerras e sanções internacionais. Continua sendo peça central do tabuleiro global. Sua virtude, sua manipulação da fortuna, seu equilíbrio entre amor e temor, seu uso da religião, das armas próprias, tudo isso coloca como exemplo vivo o que Maquiavel descreveu. Mas há um ponto de alerta. Maquiavel também dizia que o governante que constrói sua força apenas na crueldade corre o risco de cair de forma grandiosa. A história dirá se Putin permanecerá como o príncipe que moldou seu tempo ou se cairá como tantos outros que confiaram demais em seu poder. E o que Maquiavel diria para Vladimir Putin? Que ele entendeu como transformar a fraqueza em força, causa em ordem, medo e instabilidade. Que soube usar a sorte e a fé, as armas e as palavras. Mas também diria que todo príncipe está à mercê da fortuna e que quando a roda gira, até os mais poderosos podem cair.